Lucro e caixa. É muito comum confundi-los. Podem até parecer a mesma coisa, mas não são. Saber diferenciar um do outro é muito importante. Muitas vezes, pode ser a diferença entre prosperar e quebrar. Enquanto o lucro está relacionado com o resultado da operação da empresa, o caixa está relacionado com a disponibilidade de recursos. Por exemplo, uma empresa pode ter lucro como resultado e não ter caixa, não ter dinheiro para honrar seus pagamentos. Assista esse vídeo até o fim. Eu vou lhe explicar e demonstrar a diferença entre eles. E a partir desta explicação, seu entendimento, sua análise e sua gestão serão diferentes. Olá, eu sou Carlos Escobar, consultor de negócios, e este é o canal da CE Infinity Consultoria. Aqui no canal, darei orientações para a sua empresa que está em operação, para um novo empreendimento ou para você que trabalha ou faz uma gestão de uma empresa. Para isso, basta que você assista nossos vídeos. Se gostar, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva e ative as notificações. Aqui na descrição, você encontrará o nosso site e nossas redes sociais. Dá um clique e conheça melhor o nosso trabalho. Sei que parece estranho, mas uma empresa que tenha apurado lucro não significa que irá sobreviver. A má gestão do caixa é uma das causas da mortalidade das empresas. Para que este assunto fique bem claro, precisamos entender a diferença entre lucratividade e liquidez. É um equívoco pensar que o lucro e o caixa são a mesma coisa. O lucro é o valor que sobra do faturamento após subtrair os custos e as despesas. Ou seja, o lucro ou prejuízo é o resultado obtido do faturamento ou receita menos os custos, menos as despesas. Essa apuração independe da empresa ter recebido suas vendas ou ter pago seus custos e suas despesas. As receitas, os custos e as despesas são apurados pelo regime de competência. Por sua vez, o regime de competência se refere à data de emissão de uma nota fiscal, não importando quando haverá seu pagamento ou o seu recebimento. O DRE, demonstrativo de resultado do exercício, é o relatório contábil que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. O caixa é a disponibilidade de recursos para uso imediato nas operações da empresa. No regime de caixa, as entradas e as saídas do dinheiro são contabilizados apenas quando efetivamente acontecem, inclusive os gastos com investimentos. O fluxo de caixa é o relatório que irá demonstrar a disponibilidade de recursos da empresa. Vamos dar um exemplo prático do que vimos até agora? Supondo que uma loja venda camisas de malha, moda casual. Seu faturamento bruto no mês passado foi de R$50 mil. O custo da compra de mercadorias foi de R$20 mil. As despesas correntes do mês foram de R$18 mil. Portanto, neste exemplo, temos um resultado de lucro de R$12 mil. Neste mesmo exemplo, vamos imaginar que dos R$50 mil vendidos no mês passado, a empresa recebeu R$30 mil, pagou os R$20 mil a fornecedores e pagou os R$18 mil de despesas correntes, folha de pagamento, aluguel do imóvel, energia, telefone, etc. Então, temos um saldo negativo de R$8 mil. Portanto, podemos comprovar que, apesar da empresa ter tido lucro, ela não teve caixa. O restante das vendas deverão ser lançados como valores a receber. É importante também saber os motivos que levaram a ter essa diferença: vendas parceladas e inadimplência. Vamos aproveitar para analisarmos juntos esta e as demais relações entre o lucro e o caixa. A primeira relação é esta que nós acabamos de ver, quando a empresa é lucrativa, mas não tem caixa. Observamos que o lucro foi apurado, mas a empresa não tem caixa. Isso pode acontecer quando nem todas as vendas foram recebidas e ou quando tem alguma
despesa inesperada. Como consequências, a empresa não tem capital de giro. Caso essa situação permaneça por muito tempo, isso irá prejudicar a operação da empresa. A empresa terá que captar, então, recursos com terceiros. Porém, chamo sua atenção que este recurso não pode ser mais caro do que o cheque especial, por exemplo. Como solução, você pode negociar pagamento com seu fornecedor, postergando as datas de vencimento, sempre observando o custo do dinheiro. A segunda relação entre o lucro e o caixa é quando o lucro é negativo e o caixa é positivo. Chamo sua atenção para essa situação. Aqui pode estar se escondendo alguma armadilha, uma cilada para vocês. Então, se liga. Quando a empresa apura prejuízo, mas o caixa está positivo, dá a impressão que a empresa está com dinheiro. O empresário tende a ficar tranquilo. Mas eu pergunto, se o resultado da operação da empresa está negativo, dá prejuízo, de onde vem esse dinheiro? Muitas vezes, a fonte deste recurso está na postergação de pagamento para fornecedores, nos aportes de capital do próprio sócio ou dos investidores, nos empréstimos bancários e na antecipação de recebíveis de clientes. Ou seja, estes recursos provavelmente terão que ser devolvidos. Se a curto prazo a empresa não tem lucro suficiente para honrar com todos esses compromissos, ela provavelmente correrá grandes riscos de cair na próxima relação entre o lucro e o caixa. Acompanhe aqui. Sem nenhuma dúvida, a empresa ter lucro negativo e fluxo de caixa negativo é a pior situação. Pelo menos aqui não tem cilada. O sócio precisa agir rapidamente. Ele precisa encontrar alternativas para financiar sua operação, até que a empresa volte a gerar lucro. Caso contrário, a empresa irá falir. Como tentativa para sair dessa situação, os sócios precisam negociar novos prazos com fornecedores, promover cortes racionais das despesas. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Vender seus produtos e serviços com preços diferenciados para pagamento à vista. Analise também o seu método de precificação para manter sua margem de lucro. Organize e controle com todo cuidado os pagamentos e os recebimentos. Neste caso, não restam muitas opções a não ser ter um caixa suficiente para bancar todo esse período negativo, até que a operação da empresa gere lucro e seu fluxo de caixa seja positivo. Ou seja, é preciso ter formas de financiar esse período de prejuízos. Caso contrário, a empresa estará fadada à falência. A última relação entre lucro e caixa é quando temos o lucro positivo e o fluxo de caixa positivo. Essa situação é a melhor de todas. Aqui mostra o quanto a empresa é saudável operacionalmente. Isso também é reflexo da sua organização e gestão financeira. Aqui a empresa paga todos os seus compromissos com seus recursos próprios, não precisa de recursos de terceiros e nem de dinheiro caro, e faz a sua reserva financeira com excedente. Então, pessoal, nesse vídeo podemos demonstrar as diferentes relações entre o lucro e o caixa de uma empresa, suas causas e suas consequências. Tudo passa por uma organização, análise e controle criteriosos da origem e da aplicação dos recursos. Se você gostou do vídeo, dá um like, escreva aqui nos comentários, compartilhe com outras pessoas, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Se preferir, entre em contato com a gente. No site da CE Infinity, você pode agendar uma conversa online e gratuita comigo. Destrave o setor financeiro da sua empresa. Combinado? Até o próximo!